E olha só, viu, pessoal, recheado de músicas, danças e espiritualidade, o espetáculo As Marias, As Rosas e Espinhos acontece nos dias 8, 9 e 10 de setembro no estacionamento do Complexo do Teatro Deodoro. Já, viu? Próxima semana, aqui no centro de Maceió. E aí, para saber muito mais sobre o espetáculo, contar um pouquinho sobre como é que foi a produção, como é que foi a montagem dele, a gente está aqui agora no estúdio com o diretor do espetáculo, Wagner Santos, e o co-diretor, Hilton Costa. Muito bom dia, meninos. Sejam muito bem-vindos aqui ao Bem Assim. Obrigada pela presença. Bom dia. Obrigado. Quero começar assim, né, que a gente fale um pouquinho sobre o espetáculo, do que é que se trata, então, As Marias, As Rosas e Espinhos. O espetáculo, ele nasceu de uma ideia para uma disciplina da universidade que a gente fazia e tivemos um experimento em 2019, né, com essa ideia e guardamos. Com a Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu colocar no edital um projeto e fomos contemplados. Né? A ideia é falar sobre as pombagiras, essas entidades do candomblé e da Umbanda. Essa que é a grande ideia, né? E a força que essas... A força e a representatividade feminina dentro dessas casas de axé. Sim. Né? E o quão parecido a relação que se tem com a mulher contemporânea de hoje, que busca a sua independência, que busca o seu lugar de igualitariedade. Sim. Não posso deixar de perguntar, vou começar com o Wagner, tá? Tá. Como é que foi esse período de pandemia e produção para vocês, assim? Quanto tempo durou? Complicadíssimo. A gente sempre em contato por telefone, né, online. A gente está nesse processo de construção do espetáculo em 3 meses, né? Mas estávamos desde o início do ano com a produção, né? Estamos com a produtora Alá, né? Que é de um grande amigo meu, Alex Zampielli. Sim. E aí ele que dá essa força toda com a produção. Então, desde janeiro que a gente está nessa correria, tentando organizar tudo. Começamos os encontros com as atrizes há 3 meses atrás, e aí a gente não podia ainda ter encontros presenciais. Então, tiveram que ser online. Foi muito complicado, porque o teatro ele é muito físico, né? Então, para a gente era muito difícil ter que estar fazendo esse trabalho e estar distante. Mas fomos tentando e fomos conseguindo, né? Graças a Deus algumas coisas melhoraram um pouco, não o suficiente, né? Infelizmente, para que a gente pudesse estar presente novamente. E aí a gente começou os encontros físicos há 2 meses, onde começou a se trabalhar a parte corporal, né, vocal, para o espetáculo. Pois é, Hilton. É diferente, né, fazer essa preparação no pessoal ali presencial e no online, né? É muito complicado. E principalmente que eu também estava preparando a voz dessas meninas. Sim. E aí é muito complicado você dar aula de música ou você aula de voz no online. Tem as interferências, são as conexões. Então fica travando, você não sabe se tá legal, e aí isso só pessoalmente mesmo. Só pessoalmente. Eu acho que quando voltaram os encontros presenciais, vocês... Ufa, que bom, né? Essa parte foi maravilhosa, assim, porque a gente estava precisando, foi um momento muito difícil para todos, né? Sim. E acho que a gente estava precisando encontrar as pessoas nesse momento. E aí, para a gente, foi bem legal. Apesar que, durante esses 3 meses, a gente teve todos os cuidados possíveis, né, e exigidos pela Secretaria de Saúde, para que ninguém corresse risco, né, e tal. Podemos... O Hilton também é o autor do texto. Sim. Né, e deve ter muita coisa para falar sobre o texto, porque... Fala, que a gente já está aqui vendo o cartaz, né, de divulgação. Eu já achei muito bonito. Conta um pouquinho pra gente, Hilton. As Marias, as Rosas e os Espinhos, que foi um dos títulos que a gente ficou ali ecoando na cabeça quando a gente conversava, porque a gente conversou muito antes de ter o texto físico, né? E a gente falava muito, dizia, não, o que é que a gente quer falar?
né? Porque através do espetáculo, né? E a ideia vem de Wagner, porque o Wagner tinha esse incômodo. Eu quero falar sobre isso. Vamos pensar como a gente coloca isso. Então, e aí tinha toda uma questão dentro da universidade, as mulheres que ficavam todo o tempo lutando por esse espaço, e a gente enquanto pessoas de axé, sim, a gente sentiu essa necessidade de trazer essas histórias, esses símbolos que tem dentro da religião, para junto dessas meninas, já que a referência que elas têm são sempre as europeias. Sim. Né? Então vamos trazer uma referência um pouco mais africana, um pouco mais brasileira também, né? Pensando nessas pombogiras que são brasileiras. E aí, Marias é o símbolo de mulher, sim, as rosas o símbolo de beleza e os espinhos as durezas, os interpasses, os problemas da vida. Eu amei mesmo, sério, o nome desse espetáculo, muito lindo. Essa é a grande mensagem, né, que vocês querem passar, né, Wagner? Sim. O espetáculo ele tem essa força do feminino muito presente, apesar de que são 2 homens na direção, mas o respeito a essa força do feminino e as mulheres é muito grande. Somos de axé e eu, pelo menos, nasci e me criei dentro de terreiro e passei grande parte da minha vida vendo a minha mãe lidar com as entidades dela de uma maneira muito amorosa. Sim. Muitas vezes falava dessas entidades como se fossem amigas, por ajudar na vida, por fazer ela compreender. Então essa referência da mulher forte, das mulheres fortes da minha família, com essas entidades, com essas pombagiras, sempre foi uma coisa muito forte, muito presente. Né? Chegando na universidade, como o Hilton disse, eu ouvi todas essas questões que eu comecei a perceber que essa referência dessa personalidade, né, era muito mais europeia. Eu dizia, mas é a bruxa europeia, mas a gente tem umas bruxas aqui, essas bruxas são bruxas boas também. Por que as pessoas, quando falam das pombagiras, né, pensam sempre nessa questão do ruim, dessa demonização, que não tem nada a ver, infelizmente. Né? As pessoas precisam se educar, conhecer a religião, conhecer essas entidades para perceberem isso. E aí surge a ideia de fazer o espetáculo. Né? A vontade era muito grande de ter essa força do feminino por conta da referência das mulheres da minha família, principalmente da minha mãe. E aí eu cheguei para a Hilton e disse, Hilton, eu queria focar nisso, eu queria que as mulheres, ao assistir o espetáculo, elas percebessem que elas podem, sabe, olhar e sentir e dizer, eu sou uma pombagira, sabe? Uma coisa muito importante que aconteceu justamente nessa época que a gente estava pensando sobre como criar o espetáculo, que uma amiga minha, ela tinha se separado há pouco tempo e ela decidiu mudar o visual, se arrumou, botou um batom vermelho, tirou algumas fotos e postou nas redes sociais. E várias pessoas disseram, você está parecendo uma pombagira, a pombagira. E ela veio desabafar comigo. No momento eu fiquei sem saber o que dizer, sabe? Eu disse, poxa, porque ela achava que era uma referência ruim. Depois veio a resposta, sabe? né? Eu fiquei sem jeito também de falar para ela algo assim. Eu disse, não, mas depois eu disse, não, eu vou falar o que eu acho sobre as pombagiras. E aí eu disse para ela, para mim é um elogio, sabe? As pombagiras são mulheres fortes, são guerreiras, elas têm uma história de quando eram vivas. E mesmo como entidades espirituais, elas são fortíssimas. Então, não tem por que não pegar essa referência, né? Também há uma mensagem a respeito do preconceito contra as religiões afro? Sim. O espetáculo ele vem justamente para quebrar esses preconceitos, não só do axé, mas também dessa parte, dessa questão, né, da pombogira sendo demonizada, a pombogira sendo esse lado negativo das casas de axé. Elas por si já trazem histórias e mensagens, né? As casas de axé, elas sempre tiveram um ensinamento oral.
E a maioria dos seus ensinamentos são através de canções. É até mais fácil para que as pessoas aprendam. Então, através das músicas, eles contam suas histórias. Sim. E elas falam da força do que elas tiveram que passar e do que elas tiveram que se apropriar. Se é para ser o demônio que as pessoas falam, então sejamos. Se a força que você precisa é essa, para me respeitar, então deixe que eu seja, sabe? Então, é bem isso, é o que as mulheres, as minorias hoje utilizam, se apropriam daquilo que as ferem. Sim. E aí, meninos, o espetáculo vai ser presencial? Vai ser presencial. Chega e respira assim, vai ser Vai presencial. ser, né? Com todos os cuidados devidos, né? Sim. Das regras de distanciamento, né? Todo mundo que for assistir tem que ir com a máscara. A gente vai estar disponibilizando álcool em gel para que todo mundo faça a higienização. Né? O espaço vai ser respeitado. As atrizes vão estar sem máscaras, mas o espaço cênico, como é diferenciado, vai ser num local aberto e vai manter um pouco a distância. Então, a gente está tranquilo quanto a isso. E também elas fizeram exames, estão todas Testadas. né, testadas. E estamos aí. Muito bem. Voltando. E os ingressos, né? O pessoal vai querer saber como é que o pessoal pode fazer para adquirir os ingressos, para já garantir a presença. Os ingressos eles estão à venda através do WhatsApp apenas. Certo. Não vai ter ingresso presente Lá na bilheteria. venda. Né? A gente não quer fazer, fazer aglomeração no dia das apresentações. Então, só através do WhatsApp, né? O ingresso está custando R$40 inteira e R$20 a minha entrada. E o pagamento pode ser feito via Pix. Ótimo. O Hilton Eu vou pode pegar o passar papel. Por favor, pegue a colinha. Porque eu sou uma pessoa que não decora o número de telefone. Mas vamos lá, vamos passar todos os contatos. Então, o número para contato, para compra de ingressos é o 99411 8771. 9411-8771. 71. Isso mesmo. Esse é o número, então. Tem algum Instagram que o pessoal também pode acessar lá? Arroba pegar mais Maria informações? Giras. Sim. Entendeu? Podem também acessar o Instagram da produtora, que também tem informações lá, que é Auá Produções, @auaprodu, né? E o Instagram do espetáculo, que é @Marias Giras. Muito bem. Então, Marias Giras está lá no Instagram ou no Instagram também da produtora, que é Auá Produ. E tem também ainda o telefone, eu vou repetir mais uma vez. Não, pega a colinha. Olha, eu vou pegar de novo a colinha já porque... esqueci, vai. 9411 8771. 9411-8771. Anota aí e já vai lá buscar mais informações. Vai ser aberto, né? Vai ser no estacionamento, Vai ser no né? estacionamento. Ali ao lado do complexo do Teatro Teodoro. Isso. Isso é bem fácil, tem sinalização, você vai conseguir. Mas lembra, não vai ter ingresso lá na hora, tá? O ingresso ele tem que ser comprado antes. Coloca a sua máscara, respeita lá as regrinhas de distanciamento, higieniza as mãos e vai conferir esse espetáculo. Eu quero que vocês convidem, então, todo mundo. E corram, porque o primeiro dia já está esgotado. São 3 dias, né? São 3 dias. 8, 9 e 10. Dia 8, felizmente, Já para a foi. gente já está esgotado. Tá. Mas temos os dias 9 e 10 e a gente está esperando todo mundo lá, né? Para dividir essa encruzilhada com vocês. Muito Convida bem. a família, trazem todas as mulheres para esse teatro, vê a força que a mulher tem, né? E vê o quanto a gente valoriza as nossas mães, esses símbolos. Wagner, principalmente, que é uma pessoa que tem uma mãe que é de terreira, mãe de Sim. santo, né? Sacerdotisa. E ele traz isso com tanta força na sua direção dentro do espetáculo. Vocês precisam conferir. E vão lá, viu? Então fica aí esse convite. Obrigada mais uma vez Obrigado pela a presença você. de vocês aqui. Muito bom mesmo a gente falar sobre espetáculo. O teatro está voltando, tá? E vamos valorizar os talentos aqui da nossa terra, alagoanos que estão aí, ó, levando o nome de Alagoas para o mundo todo. Obrigada mais uma vez pela participação também. Muito obrigado. Muito bom Axé, mesmo. viu? Foi um prazer. Bom axé. dia, obrigada. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí. Ainda tem coisa para rolar no Bem Assim. Eu volto já já.